Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da dissonância cognitiva. Eu já trouxe esse conhecimento aqui para o canal, mas hoje eu quero falar de um outro aspecto da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva, né, trocando em miúdos, ela traduz um estado de confusão que as vítimas vivenciam, geralmente ali no pós-descarte. Eu chamo esse período de pós-descarte, quando o narcisista abandonou a vítima, quando ele já tem novos suprimentos e ele entende que naquele momento ele tem outras opções que lhe agradam mais do que aquela vítima. Porque narcisistas patológicos, eles normalmente buscam suprimento, ou seja, eles estão focados no final das contas neles próprios, eles não estão de maneira nenhuma focados ou considerando ou preocupados com a vítima, definitivamente não estão. Se forem de fato narcisistas patológicos, tiverem o TPN, transtorno de personalidade narcisista, eles não demonstrarão empatia. Dito isso, então a gente entende por que o narcisista ele pode fazer, por exemplo, um ghosting, né? Que em tradução livre seria algo na linha de um fantasma, de uma ação fantasma, de uma atividade fantasma. Ou seja, desaparecer, o famoso, falando aqui no bom carioquês, aquilo que a gente chama de chá de sumiço. A pessoa simplesmente sumiu, não deu explicações, não disse nada, estava tudo muito bem, não tinha explicação, ele simplesmente sumiu. E normalmente o ghosting, quando ele acontece no narcisismo, costuma estar ligado, associado a essa busca que o narcisista tem. Se a gente fizesse lançasse um olhar aí a partir da psicologia junguiana, né? Jung foi um dos mais célebres psicólogos do século XX. Se a gente faz uma leitura, lança um olhar junguiano, a gente poderia dizer que, colocando nesses termos, que o centro organizador da personalidade de um narcisista é o suprimento. Aquilo que ele busca, aquilo que ele aspira, né? Naquilo onde ele se encontra. Né? É onde ele se encontra, é onde a vida faz algum sentido para ele, é buscando o suprimento. Por isso é algo muito vazio, porque isso já mostra que falta ali alguma coisa que o faz buscar, que o motiva a buscar fora de si. Né? E no caso, voltando ao cerne da questão, falando sobre a dissonância cognitiva, olhando a outra ponta dessa corda, né, o lado da vítima, a gente vai entender que a vítima ela fica muito confusa porque o narcisista frequentemente fez ali manobras incompreensíveis, né? A chamada montanha-russa emocional, ora ele agia de um jeito, ora agia de outro, ora dava a entender que eles iriam seguir juntos, né? Eu falei no vídeo anterior sobre future faking, né? Que em tradução livre quer dizer futuro fake, futuro falso, né? Que são aquelas falsas promessas que o narcisista faz. A clássica delas talvez seja aquela que diz: não, nós vamos nos casar um dia, né? Essa é clássica, mas tem muitas outras, ele promete em cima de muitas coisas, porém sem a intenção de cumprir, a exemplo do que acontece no vídeo anterior, onde eu falava sobre os pedidos, os falsos pedidos de desculpa do narcisista. Isso se mescla a essa ideia de future faking, quando ele promete que não vai mais cometer aquele erro, onde ele promete que ele não vai mais fazer aquilo que ele fez, onde ele promete que ele vai agir de uma forma melhor. Então tudo isso é fake e a vítima, dentro dessa dinâmica, ela vai ficar ali extremamente confusa, extremamente conturbada, lidando já com os primeiros sinais
da chamada síndrome da abstinência emocional, que afeta muitas das vítimas, né? A vítima chega a ter sinais e sintomas que são equiparáveis aos mesmos da abstinência de uma droga, né? Tamanho é o impacto que o narcisista causa na fisiologia, na neurofisiologia dessa vítima, e não só na parte psicológica e emocional. E é claro que se a gente pensar, fazer um raciocínio aos moldes dos vídeos que eu gravei falando sobre os diferentes níveis de prejuízo da vítima, tá aqui, estão aqui no canal esses vídeos, né? Onde a gente fala dos prejuízos, né? Desde físicos, emocionais, sociais, financeiros, profissionais e até espirituais para quem é de algum tipo de círculo religioso. Se a gente pensar, o estrago que o narcisista faz abrange todo esse espectro, né? Mais de uma vez já aconteceu de eu acompanhar, né, relacionamentos envolvendo narcisistas e que ocorriam nesse meio religioso, né? Claro, não vou entrar aqui em questões nesse mérito religioso, mas já vi situações onde o narcisista ia até o líder, né, daquela instituição religiosa e contava uma história completamente distorcida. Contava uma história completamente diferente do que tinha acontecido. Mas, né, como essa vítima já havia sido orientada, eu já tinha feito um trabalho psicoeducativo com essa vítima e ela atendeu aquilo que eu estava orientando, então ela registrou tudo. E essa é uma das orientações que eu normalmente só passo para aquelas vítimas que eu estou acompanhando. E claro que tem orientações que não funcionam isolada da psicoterapia, tem que estar em tratamento, então tem coisa que não faz sentido nenhum orientar, mas não foi o caso, essa pessoa estava ali comigo, caminhando, né, nesse sentido aí do crescimento, de sair desse emaranhado abusivo, né? E acabou passando por essa questão, né? E aí, como eu tinha orientado e ela registrou, ela conseguiu chegar, conseguiu mostrar, conseguiu esclarecer e desfazer aquela campanha de difamação, que nesse caso específico tratava-se de um narcisista oculto, que trabalhava muito nessa linha de vitimismo. É um pouco aquela lógica assim, o narcisista mostra o que você fez, né? Mas ele não diz o que ele fez para provocar isso, né? E aí as pessoas olham para a forma como você reagiu e dizem, nossa, mas que absurdo, como a pessoa chegou nesse ponto, como que a pessoa tomou uma atitude tão embrutecida dessa forma, como essa pessoa agiu de uma forma tão agressiva e não sabendo do que aconteceu, acabam julgando você. Acabam caluniando você e dando mais munição para o narcisista que, a essa altura, está ali fazendo campanha de difamação, né? E aí, seja nesse contexto religioso, comunitário, ou mesmo numa situação diferente, em outros contextos, né? Já acompanhei situações onde o narcisista fazia isso no contexto profissional também. Então, assim, basicamente por esses moldes que a coisa se desenrola. E a vítima, dentro dessa ideia que a gente está trazendo aqui de dissonância cognitiva, ela fica ainda mais confusa, ainda mais perdida, né? E sendo muito massacrada por aquelas pessoas que acreditam. Porque o narcisista tem aquela questão de tratar mal os de casa e trata bem os de fora. Com os de fora é simpático, tem aquele carisma superficial, costuma ser aquela pessoa que todo mundo gosta. Todo mundo entre aspas, né? Todo mundo gosta. E aí ele cativando as pessoas em redor, isso já vai funcionar para ele entrar com uma campanha de difamação quando as coisas forem por água abaixo.
E ele sempre vai encontrar alguém que vai comprar aquele peixe que ele está vendendo, vamos dizer assim, colocando no bom carioquês aqui, né? A pessoa vai anuir aquilo que o narcisista está falando. E a vítima fica ali tentando se explicar, né? E por isso precisa dessa orientação, precisa desse trabalho de apoio. Se você está passando por isso, se você já passou por isso, ainda não superou, você tem os chamados flashbacks emocionais, você sofre com pensamentos intrusivos, você que era uma pessoa focada, produtiva, você hoje tem dificuldade para se concentrar, esses pensamentos ficam voltando, aí você revive aquilo, você lembra de situações, de momentos, de vivências que você teve com essa pessoa narcisista, e isso te atrapalha, isso te enfraquece. Então, saia do enfraquecimento. Sair do enfraquecimento, buscar apoio profissional, é uma das formas de você estar vencendo o narcisismo.